meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui, né, para fazer mais um vídeo, mais uma aula da semana. E eu quero convidar vocês, minha turminha do segundo ano, para dar aquela velha olhadinha na nossa trilha pedagógica do dia. Hoje, gente, na nossa trilha nós iremos trabalhar matemática e a tabuada. E dentro dos dois conteúdos nós iremos trabalhar a questão da multiplicação. Então eu peço que todos vocês fiquem bem atentos a tudo que vai ser dito aqui, tá bom? Corre aí, pega o teu livro integrado Eu Gosto, abre lá na página 188, na disciplina de matemática, porque hoje traremos a ideia de multiplicação. Antes de iniciarmos, eu quero que você observe aí as duas figuras. Na primeira imagem, na imagem da frente, nós temos aí, né, seu Manuel que consertou já 2 bicicletas. Mas lá no fundo, o seu Manuel terá que consertar essas 4 bicicletas, ok? Então vamos lá entender um pouquinho. Utilizamos a multiplicação em diversas situações. Observe Manuel consertando as bicicletas, né, que foi a observação que a gente já fez. Agora, sabendo que cada bicicleta tem 2 rodas, podemos então descobrir a quantidade total de rodas a serem consertadas, multiplicando 4 bicicletas por 2 rodas. O que isso significa? Antes de mais nada, para realizar qualquer conta, nós precisamos entender aquilo que o problema está nos trazendo. No caso aqui, seu Manuel, ele vai consertar as rodas das bicicletas. Mas quantas bicicletas seu Manuel ele precisa consertar? Então, todas essas informações estão aqui dentro, tá certo? E aí a gente precisa ler com muito cuidado e entender aquilo que o problema quer que a gente resolva. Tranquilo? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero que vocês observem uma coisa, tá? Vamos aqui nos fixar ao quadradinho azul, porque estamos falando de multiplicação e não de adição. E aí eu não quero confundir as cabecinhas de vocês. Então, vamos nos atentar aqui ao exemplo que temos dentro do nosso quadrado azul. É o mesmo que está no livro de vocês. Lembra quando tia falou, né, que antes da gente iniciar as continhas ou os problemas matemáticos, a gente precisa ler e entender tudo e trazer para essas informações para dentro da nossa conta, não é isso? Para que a gente consiga, então, aí transformar este problema em números, ok? Então, vamos lá. Antes de mais nada, a gente vai entender também o sinal da multiplicação. O sinal da multiplicação, ele é feito com um X, ok? Então, se eu visualizo ali um X dentro de qualquer conta, eu já sei que essa conta, ela é de multiplicação, ok? Então, vamos lá. Primeiro, ele diz o quê? Que seu Manuel, ele vai consertar quantas bicicletas? 4 bicicletas, não é isso, turminha? Então, eu aqui coloco o meu número 4 logo em destaque, na frente. Depois do número 4, eu vou colocar o sinal que identifica que essa conta, ela será de multiplicação. E qual é esse sinal, turma? Um X, muito bem, então eu coloco um X. A outra informação que temos aqui no texto é que quantos pneus cada bicicleta ela tem. Quantos pneus cada bicicleta tem? Então, sabemos que cada bicicleta ela possui 2 pneus, não é isso? Então, depois do X, eu vou colocar aí, então, o número 2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu estou multiplicando, tá certo? A quantidade de bicicletas pela quantidade de pneus que serão consertadas. Tranquilo? Então, eu tenho aqui 4 vezes 2, que é igual a 8, ok? Mas aí, dentro do nosso vídeo explicativo, eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer essa multiplicação de uma forma mais fácil, ok? Utilizando os nossos dedinhos ou utilizando, então, palitinhos, tranquilo? E aí, nós temos embaixo, né, os termos matemáticos utilizados na multiplicação, que é o fator e produto, que é o resultado. Fator é o primeiro número, que é como a gente chama. O segundo número a gente também chama de fator e o resultado a gente chama de produto, ok? Então, vamos lá agora para a nossa página 189, onde iremos falar um pouquinho de organização retangular. Por quê? Dentro da multiplicação, a gente também pode usar essa organização. E como é que Leandro organizou aqui a quantidade de brinquedos que ele fez? O que é que ele fez? Ele organizou, tá certo? Ele organizou seus brinquedos formando um retângulo. Para descobrir o total de figuras, Leandro multiplicou a quantidade de linhas, que são 4 linhas, tá certo? Pela quantidade de colunas, que são 6. Tá bom? Então, temos aqui 6 colunas em 4 linhas, ok? Então, ele multiplicou da seguinte forma. Ele utilizou 6 vezes 4 ou ele utilizou 4 vezes 6, que vai dar o mesmo resultado. Ele só fez trocar os 2 primeiros números, tá certo? E aí, ele chegou no resultado de 24
brinquedos que ele tem dentro da sua organização retangular. Tranquilo? Agora vamos lá para a nossa página 190, onde iremos falar sobre combinatória, tá certo? Combinatória nada mais é do que você utilizar a multiplicação para combinar, certo? Aqui a quantidade de elementos à disposição. Vamos lá primeiro entender. Dani, ela tem 3 bonecas, que são essas 3 primeiras bonecas aí, tá certo? Que estão sem roupas, estão todas de branco. E ela tem 4 vestidos. Ela tem um vestido verde, ela tem um vestido azul, um rosa e um verde meio desbotado, né? Então, quantas combinações ela conseguiria fazer para cada uma dessas bonecas? Então, observe, né? Que ela aqui, ela combinou cada uma roupa, ó. Percebam as combinações que ela conseguiu fazer utilizando apenas os 4 vestidos. Então, aí o que foi que ela fez? Ela nada mais fez do que ela multiplicou essas combinações. Ela fez o quê? Ela colocou a quantidade que ela tem. Ela tem 3 bonecas e 4 vestidos. Então, ela fez o quê? Ela fez a multiplicação. Ela multiplicou 3 vezes 4, que dá um total de 12 maneiras diferentes de fazer a combinação e vestir suas bonecas, ok? Então, agora vamos lá para a nossa primeira atividade, onde fala sobre a proporcionalidade, tá bom? Então, vamos lá. Proporcionalidade, na verdade, ele está falando ali de uma proporção daquilo, de um elemento que temos. Então, vamos entender. Toda manhã, Bruno entrega água no bairro de Jardim Brasil. Em cada caixote, cabem 6 galões de água. Então, essa é a proporção, tá certo? Em cada galão, né, em cada caixote, cabem 6 galões de água, que é o que você tá vendo aí na imagem, tá certo? Hoje, Bruno entregou apenas 3 caixotes. Então, vê só, se Bruno entregou 3 caixotes, e sabemos que em cada caixote ele consegue ter quantos galões de água? 6. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui 6 galões de água em cada um desses caixotes. E aí, eu vou contar e eu vou botar aqui na letrinha B, Bruno entregou quantos galões de água durante esse dia. Mas eu posso fazer essa multiplicação da seguinte forma, eu posso botar 6, que é o primeiro elemento que eu tenho, tá certo? E depois o 3, que é o segundo elemento que eu tenho. Não esqueça de colocar o X no meio, que é o sinal da multiplicação. Então, eu vou multiplicar 6 vezes 3, que vai dar o resultado de águas que ele vendeu neste dia. Então, você vai realizar, aqui na letra A, primeiro ele pede para quê? Desenhar a quantidade de galões que cabe em cada caixote. Lembrando lá das informações acima. Depois, na letra B, você vai responder quantos galões de água Bruno vendeu nesse dia. Na letra C, se Bruno entregasse 4 caixotes, quantos galões de água teria entregue ao todo? Então, aqui no caso, a multiplicação, ela será feita da seguinte forma, né? 6, que é a quantidade de água, vezes 4, que é a quantidade de caixotes que aqui Bruno vai entregar, ok? Então, você vai multiplicar aqui 6 vezes 4, que vai dar o resultado da quantidade de águas que Bruno vai entregar. Tranquilo, turma? E aí, vamos lá para a nossa próxima atividade, na página 192, que diz assim. Primeiro quesito. Pinte os quadradinhos de acordo com as orientações. Depois, escreva a orientação correspondente ao resultado. Observe no exemplo. Veja só, no exemplo eu tenho aqui 3 linhas e 2 colunas. Então, eu vou pintar aqui 3 linhas que são referentes a 3 quadrados e 2 colunas que serão, né, apenas 2 colunas que irão formar esses 3 quadrados, ok? Então, aqui na próxima você vai pintar 4 linhas e 3 colunas, ok? Lembrando, as 4 linhas, elas se referem a cada quadrado. Então, no caso, você vai pintar 4 quadradinhos para baixo, de cima para baixo, e contar a coluna, tá certo? Na horizontal, tranquilo? Então, você vai fazer isso aqui também, né? Nos quadradinhos de baixo, que pede para você pintar 4 linhas e 4 colunas. E depois você vai colocar essa numeração embaixo e você vai, então, aí dar o resultado. Na continha de cima, 4 vezes 3, quanto é que vai dar? E depois 5 vezes 4 também, quanto é que vai dar, ok? Segundo quesito, cada pacote tem 5 bombons. Quantos bombons há em 3 pacotes? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a informação que a gente tem e vai distribuir aqui para, então, poder fazer a multiplicação. Então, o que é que eu já sei? Eu sei que ele tem 5
bombons. Então, eu coloco 5 aqui na frente. O sinal, a cruzinha, já tem aqui, tá certo? Aliás, o X aqui já tem da multiplicação. Depois, qual é a segunda informação que eu tenho? Quantos bombons há em 3 pacotes? Então, 3 é a quantidade de pacotes. Então, aqui eu vou multiplicar 5 vezes 3, que eu terei um resultado, então, aí, de quantos bombons eu tenho nesses 3 pacotes, ok, turma? Terceiro quesito, diz assim: a professora propôs à sua turma de alunos que formassem duplas compostas de um menino e uma menina para realizar uma tarefa. Na turma havia 5 meninos e 3 meninas. Termine de completar a tabela para descobrir as possíveis duplas que podem ser formadas. Então, aqui você vai utilizar o quê? Você vai multiplicar as informações que você tem. 5 vezes 3 ou 3 vezes 5, que é o total de combinações que podem ser dadas dentro desse grupo, ok? E aqui embaixo ele diz: a possibilidade de formar quantos grupos, quantas duplas podem ser formadas partindo aqui dessa combinação. Quarto, descubra a quantidade total de moradores do prédio em cada andar. Moram 4 pessoas, tá certo? Se em cada andar moram 4 pessoas, e quantos andares eu tenho? Então, você vai multiplicar a quantidade de pessoas pela quantidade de andares. Vamos lá contar? 1, 2, 3, 4 andares eu tenho. Então, eu vou colocar 4 vezes 4, que é igual a quanto, tá bom? Então, turma, aqui a gente fica, certo? Com as nossas atividades referentes à disciplina de matemática, porque agora nós iremos trabalhar a nossa tabuada. Então, abram lá a tabuada na página 52, onde temos aí, né, um verso de uma música levando aqui para a multiplicação. Mas dentro da primeira atividade diz assim: complete o quadro escrevendo os números de 2 em 2 até 20, tá bom? Então aqui vocês irão realizar essa continha, aliás, essa sequência de números, só que aí indo de 2 em 2. Depois, agora efetue as multiplicações. Letra A, 1 vezes 2 é igual a quanto? Lembrando que todo número multiplicado por 1 sempre será ele mesmo. Por exemplo, 1 vezes 2 vai ser 2, 1 vezes 3 vai ser 3, 1 vezes 4 vai ser 4. Então, lembra, sempre que dentro da multiplicação tiver 1 multiplicando qualquer número, você vai repetir aquele número que está sendo multiplicado, ok? Então, aqui, 2 vezes 2, 3 vezes 2, e aí eu vou estar explicando isso melhor dentro do nosso próximo vídeo, tá? Do nosso vídeo explicativo. Vamos agora para a nossa página 53, onde diz assim: escreva na cruzadinha o nome dos números que representam o resultado das operações indicadas. Então, eu tenho aqui 4 vezes 2 é igual a quanto? 4 vezes 2, eu vou contar então aqui o 2 4 vezes, tá certo? Então, se eu contar aqui o 4, o 2, o 4, desculpa, gente, ai meu Deus, até eu tô me confundindo. Se eu contar aqui, né, 4 vezes o número 2, eu vou ter então aqui um resultado de 8. Então, eu vou colocar aqui na linha o número 8, tá certo? Vocês entenderam? A mesma coisa, 5 vezes 2, eu vou contar o 2 5 vezes ou 2 vezes o número 5, tá certo? Que vai dar o mesmo resultado. Então, vai ter aqui o número 10, ok? Então, eu vou colocar aqui e escrever os nomes, tá bom? Terceiro, quando queremos encontrar o dobro de um número, multiplicamos esse número por 2. Qual será o dobro dos números apresentados na coluna da esquerda? Faça a correspondência. Então, preste atenção. Se eu multiplicar aqui o 6 duas vezes, né? Eu vou contar 6 mais 6, que no caso a gente vai utilizar a multiplicação, né? 6 vezes 2 vai dar quanto? Então, eu vou multiplicar 2 vezes 2 vai dar quanto? Por quê? Eu vou contar esse número duas vezes, tá? Todos esses números aqui dessa primeira coluna, eu vou contar ele duas vezes, que aí eu vou estar fazendo a multiplicação, e aí eu vou colocar o resultado aqui e vou ligar, ok, turma? Vamos lá agora para a nossa última atividade, na página 54, no quarto quesito, que diz assim: Carla pegou o livro de receitas da mãe dela para fazer um bolo para a reunião com as suas colegas do colégio. Ela vai precisar dos seguintes ingredientes. Então, temos aqui 4 laranjas, 2 colheres de sopa de manteiga, 6 colheres de sopa de açúcar, 3 ovos, 9 colheres de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento. Carla resolveu dobrar essa quantidade, ou seja, ela vai multiplicar, ela vai dobrar, tá certo? Complete a quantidade de ingredientes de que ela vai precisar. Então, aqui,
Se ela utilizou primeiro, né, 4 laranjas e ela vai multiplicar, ela vai dobrar, tá, turma? Ou seja, vocês vão contar aqui tudo 2 vezes. Então, você vai colocar 2 vezes 4, que vai dar quanto? Então, você vai contar esse 4 2 vezes para dar o resultado. Então, aqui no caso da laranja, eu já vou dizer, tá certo? Só para facilitar. Então, aqui, vocês lembram que ela ia utilizar 4 laranjas, mas ela vai dobrar essa quantidade. Então, eu vou botar aqui dobrar. Quando eu falo em dobrar, eu tô falando do número 2. Então, eu vou colocar aqui 2... O sinal do x, que é a multiplicação, e o 4. Então, 2 vezes 4 é igual a 8, porque eu vou contar 4 e 4 2 vezes, ok? Então, realiza aí essas atividades com cuidado, com muita atenção, certo? E preste atenção também lá no próximo vídeo, no vídeo explicativo, ok? Beijos para vocês e até a nossa aula de amanhã.